Então, imagem boa, som bom, está tudo bem. Oh, valeu. Obrigada. Isso é muito importante, porque hoje nós vamos falar muita coisa bacana aqui. Nós vamos falar sobre a importância de nós cuidarmos bem do ambiente, inclusive com a parte olfativa. Nós passamos muito tempo no nosso espaço interno. Então, se nós formos somar todo o tempo que nós ficamos no espaço interno, vai dar mais do que 90% por dia. É muita coisa. Então, nós precisamos elaborar muito bem, saber como lidar. E eu convidei um especialista para estar aqui conosco hoje, que é o Fabian Laszlo, que tem um conhecimento muito extenso sobre a parte de óleos essenciais. Então, com certeza ele vai explicar muita coisa. Tem muitas perguntas que já foram encaminhadas, que eu fiz uma caixinha de perguntas. E aí eu vou pedir para vocês, se quiserem perguntar também, claro. Eu já vou chamar aqui o Fabian, para que a gente possa começar. Vamos falar sobre o impacto dos óleos essenciais. Olá, Maitê, Óleos tudo bem? essenciais, por quê? Oi, Fabiano, tudo bom? Obrigado pelo Muito convite para a gente poder bem-vindo, estar aqui muito batendo papo, bem-vindo. né, sobre um assunto super importante na vida de todo mundo, né? Super importante, eu que agradeço você ter aceito o meu convite. Eu acho que todo mundo está muito interessado. Eu recebi bastante perguntas na minha caixinha de perguntas. Eu acho que é um assunto, Fabiano, que tem uma importância imensa. As pessoas, de uma certa forma, elas sabem que elas desejam conviver melhor com o seu ambiente. Por quê? Porque convivendo bem com o ambiente, nós estamos bem. E hoje, com a neuroarquitetura, que é uma das minhas especialidades, a gente percebe que o entrelaçamento de emoções, Uhum. sentimentos, sensações, percepções, ou seja, sentidos, tão imensa que nós precisamos ter mais cuidado, responsabilidade ao colocar esses processos em funcionamento, porque, querendo ou não, o ambiente está tendo uma importância e um impacto sobre nós. Negativo ou positivo? Neutro, não. Então, nós devemos escolher caminhos para ter impacto positivo. Por isso que eu te convidei, porque você vai expressar aí o seu conhecimento, que você é um especialista nessa área, e a gente respeita muito o seu conhecimento. Então, eu acho que vai ser Ah, que legal. extremamente Bom, bom. então estou aqui, o caminho por onde você quiser começar. Então, eu acho o seguinte, Fabiano. Primeiro, você poderia falar um pouquinho de você, Uhum. de como você chegou até onde está hoje? A maioria das pessoas já te conhece. As pessoas que estão aqui também acredito que me conheçam, porém, assim, só em breves linhas. A minha área é projeto de interiores. A minha experiência são mais de 3 décadas na área de projeto, então, de grandes obras, ambientes únicos. A minha preocupação em começar a olhar para uma forma mais completa, holística, sair só daquela questão tecnicista, começou nos anos 90. Comecei a olhar para Feng Shui e para Vastu Shastra. Então, são conhecimentos multimilenares que trazem uma análise do espaço extremamente rica e tem muitas coisas que hoje mesmo nós temos validadas pelas pesquisas científicas da neurociência, da ecologia, falando da importância disso. E no meu perfil eu trago isso, esses assuntos todos, muito fortemente. E também tem um canal no YouTube
que chama Curando Interiores, que é uma brincadeira entre curadoria e curar de curar mesmo, de restabelecer, né? Então, é isso. A minha Bom, trajetória eu já eu sou expliquei, agora é apaixonado sua por vez. plantas e por cheiros já desde a minha infância. Eu tive um contato e um envolvimento com óleos essenciais muito cedo, né? Já na minha adolescência eu já estava utilizando, né? E o primeiro dinheiro que eu ganhei na minha vida foi fazendo perfume com meus 12 anos, né? E à medida que os anos foram passando, né, é óbvio que a gente vai agregando conhecimento, vai cada vez estudando mais. Eu sou de uma época que a aromaterapia era algo ainda muito pouco conhecido no Brasil, né? Nós estamos falando aí, por exemplo, a Laszlo tem 23 anos, só a empresa, né? Então, eu já tinha começado bem antes, né, dessa época. E era uma época que a gente tinha muita confusão com a essência sintética, havia também uma percepção muito da aromaterapia como aquela coisa do cheirinho, aquela coisa mais esotérica, mais mística. Então foram anos aí, né, 2 décadas praticamente, de muita batalha, acompanhando nessas transformações que a área foi passando, até chegar no momento atual. A minha empresa, eu fundei ela, criei por uma necessidade na época de ter óleos essenciais puros para os meus alunos, porque aqui em Belo Horizonte a gente praticamente não tinha acesso, né? Até tinha algumas pessoas que vendiam, mas você via no meio da marca tinha coisa sintética e não dava para saber se aquilo era, né, tudo puro. Então foi assim que eu comecei, né, a criar uma empresa que eu também não imaginava a proporção que ela fosse tomar, né, nos anos seguintes, mas cresceu muito. E a empresa também me possibilitou, né, no decorrer do tempo, até porque assim eu sempre gostei muito de conhecimento, de estudar, de livros, de em 2016 criar a editora Laszlo, que foi uma editora que vem se dedicando a traduzir e introduzir no Brasil livros dentro desse tema, né, dos óleos essenciais da aromaterapia, apesar de ter outras vertentes de assuntos, né? A gente também tem na área de nutrologia, tem até livro de ufologia também, né? Temos o livro do Carlos Solano, que também é na linha, né, da Casa Saudável, que tem um pouco ligado aí com o Feng Shui. Então, a minha história ela envolveu muito também a própria história da aromaterapia no Brasil, né? Porque eu fui um pouco pioneiro em muitos aspectos, na introdução de óleos essenciais brasileiros no mercado, né? Numa época que ninguém nem tinha interesse nas plantas do Brasil, era só os óleos importados. Sim, tem uma riqueza imensa Então, na uma busca por parcerias com a universidade para fazer análises químicas, né, para controle de qualidade. O primeiro congresso que o Brasil teve nesse segmento, né, da aromaterapia foi eu que organizei em 2012. É, o, a introdução da aromaterapia dentro do SUS também participou pelas minhas mãos, também junto com a equipe do Ministério da Saúde na época. E até o Dia Nacional da Aromaterapia e Aromatologia, que já está no nosso calendário oficial do Brasil, né? Foi sancionado assinado na Câmara dos Deputados. Também foi uma iniciativa da minha parte para poder a gente conseguir ter isso. Então, nós somos o único país do mundo que tem aromaterapia no SUS e que tem também um dia no calendário oficial especificamente para essa área, né? Então, assim, foi uma vida inteira muito voltado, dedicado a esse tema, né? E muitos anos também ensinando, né? Foram longos anos que eu viajei pelo Brasil inteiro, dei uma pausa para dar uma atenção para a editora e esse ano agora, devagarzinho, eu estou retornando também com as aulas aí para o finalzinho desse ano. maravilha, maravilha. É um relato completo, vamos dizer, sintético, porém completo, e que eu acho que enfatiza o valor do seu trabalho em prol desse trabalho correto, ético, vamos dizer assim, buscando Obrigado. excelência na aromaterapia. Parabéns, viu, Fabiana? Parabéns. Bom, então vamos aos nossos assuntos. A gente tem aqui algumas perguntas que eu vou deixar um pouquinho para depois, para a gente poder fazer uma razão e porquê do que nós escolhemos, né, para
desenvolver, para falar. E eu diria para você assim, é muito comum a ligação da ideia da aromaterapia, por exemplo, ou do óleo essencial, na parte, por exemplo, de massagens, ele como um remédio, né? Porém, eu te falo assim, eu uso muito no ambiente. E essa, com o difusor, então eu uso criando aí uma ambiência, certo? E troco muita opinião aí pelo Insta e mesmo pelo Curando lá no YouTube, com as pessoas sobre essa atitude, né? Porque no final das contas, a gente percebe que os sentidos ficam ligados. Os 5 básicos e mais outros tantos que somam aí ao todo até o momento 33, né? Segundo as pesquisas. É muita coisa, então vamos dizer assim, nós somos uma verdadeira antena de percepção por várias vias, e nós temos que caprichar muito nisso. Porque nós podemos, através de um ou mais sentidos, criar situações ativas. Por exemplo, eu estou muito aflita, muito ansiosa, eu posso me valer de um estímulo cromático via visual, sonoro ou aromático. E a parte aromática, a parte, vamos dizer assim, olfativa, né? Então, o aroma em relação a nós, ele é muito especial, porque se formos analisar, as moléculas aromáticas chegam até lá o teto da cavidade nasal, e é uma coisa interessantíssima, porque é quase como se fosse um prolongamento nervoso ali captando, né? Vamos dizer assim, você tem a proteção cribiforme ali e você tem as terminações, um carpetezinho ali, né? Para captar. Então, é um estímulo muito, vamos dizer assim, muito poderoso. E aí, a gente quer, né? Eu, inclusive, com todo mundo que está aqui também te ouvindo, saber sobre como a gente deve proceder em relação a determinados ambientes, em relação a que fragrâncias, ou melhor, que tipo de óleo essencial escolher. Nós temos, por exemplo, dentro de uma análise mais geral, tudo aquilo que é volátil é um composto volátil, né? Então, vamos dizer assim, tem compostos organovoláteis que são muito perigosos para a nossa saúde. E, ao contrário, tem os compostos que são extremamente bons, né? Benéficos. Então, aí vem uma diferença, né, Fabiana, sobre o que escolher, como a gente entender o que é melhor na hora de comprar, a regularidade, o tempo, o ambiente. Então, eu vou deixar aqui para você falar, porque esse é um assunto seu. Dentro do ambiente, então, a gente imaginando a sala, o quarto, a cozinha, o banheiro. Então, o que poderia ser usado em termos de difusor, né? Então, criar essa ambiência aromática. E aí eu vou continuando
conforme as suas explicações, com as Tá bom. perguntas Então, que fizeram, que tem bom, perguntas primeiramente, interessantíssimas. né, tem várias formas da gente tomar essa decisão de quais os óleos que nós vamos escolher, né? A primeira, né, e a mais comum, é por uma necessidade, né, da pessoa de talvez, por exemplo, reduzir a ansiedade, tratar de um estado de tristeza, depressão, ou algum outro sintoma, né? Às vezes até algum óleo que é para aumentar o sistema imunológico. Então, nessas condições, os óleos eles geralmente são escolhidos pelas propriedades terapêuticas, né? Se a gente está falando de uma pessoa muito ansiosa, lavanda, por exemplo, é o óleo mais comum, né? E mais aceito pelas pessoas quando elas estão buscando. Mas a gente tem um outro lado também, que é a característica do ambiente, né? E o que você faz dentro daquele ambiente. Então, por exemplo, se eu tiver uma sala na minha casa, que é uma sala de repente pintada com tons mais relaxantes, às vezes alguma coisa no caminho do azul, do verde, algo que vai me trazer, né? Ou às vezes até nem tem tão esses tons, mas tem uma luz cálida, né? É um ambiente que tem mais silêncio. Então, é um local que eu vou colocar sempre aromas mais relaxantes, para que na hora que eu chegue do trabalho, naquele local, aquele lugar seja o meu ambiente de descanso. É muito interessante que quando a gente determina na nossa casa o papel que cada local tem, e se a gente entra com um óleo essencial, um cheiro característico, ou alguns mais dentro um certo limite, né, daqueles que você escolheu ali, com o passar do tempo você vai criando um processo de associação do bem-estar ou do que o ambiente te proporciona com aquele cheiro. Então, às vezes, se você chega em casa, vou pegar de novo o exemplo da lavanda, né? E nesse ambiente, sempre que eu vou relaxar, eu coloco a lavanda, me sinto super bem, recupero as minhas energias naquele pouco tempo que eu fiquei ali. No momento em que eu estiver numa situação muito tensa, né? Às vezes para um congresso, um evento ou uma situação que eu preciso estar mais calmo, não só o próprio cheiro da lavanda vai me acalmar, mas a lembrança daquele estado, naquele ambiente, né, que a lavanda conjuntamente me proporcionou. Então, essas escolhas elas vão sendo muito de acordo com o que um ambiente pode proporcionar. Às vezes, as escolhas também podem ter associação do aroma com a cor do ambiente, né? Então, por exemplo, laranja, né? Apesar de ter o nome laranja, mas é um cheiro que a gente associa com a cor laranja. Tangerina também. O limão, que já vai puxar mais para um verde, né? Um verde-limão. Tem muitas ervas, como o manjericão, os pinheiros, os abetos, que já vão para a linha do verde. Então, a gente vai fazendo, às vezes, essa definição também, é possível ser escolhido conforme as cores predominantes dentro do local, né? E isso a gente percebe, inclusive, eu já dava um curso no passado que era um de cromoterapia junto com aromas e músicas. Então, a gente fazia vários exercícios. É muito interessante que quando você põe a música que tem a ver com cheiro, ou a cor que tem a ver com cheiro, a sensação que você tem de que parece que aquela cor ou o aroma aumentou, porque parece que uma coisa soma para a outra, né? Fica mais intenso aquele efeito. É sinestésico, é uma soma sinestésica dos sentidos, né? Sinestésico, né? Com coisas que realmente se complementam e têm a ver. Porque se você já coloca um cheiro que é totalmente o oposto daquela cor ou daquela música, você não vai ter uma sensação tão boa ou uma experiência, né, tão satisfatória. E aí a gente tem também um outro ponto que, como eu falei, né, cada ambiente tem o seu papel, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, em banheiro, banheiro é um lugar que a gente vai pensar em cheiros que são mais cítricos, que lembram sensação de limpeza, né? Então, assim, um alecrim, até um hortelã, um eucalipto. E a que crie também uma atmosfera, vamos dizer assim, que Exato. seja de uma certa Sim. E asepsia, né? acaba que esses Que óleos escolhidos brinde geralmente são óleos também limpeza, mais né? antissépticos, né? Então eles podem estar presentes na própria água ali quando vai passar o pano, vai limpar. Pode estar Uhum. também às vezes um difusor de varetas, ou ser, né, colocado às vezes num pupurri, umas gotinhas que fica ali no cantinho na pia para exalar um cheiro.
Então tem muitas formas, né, da gente trazer esse efeito para o banheiro, não só a própria sensação da limpeza psicológica que o cheiro evoca, mas o próprio efeito antisséptico que o banheiro precisa, né? A cozinha, ela é um ambiente que, às vezes, eu já tive, por exemplo, donos de restaurantes que querendo saber que óleo essencial ele usava no restaurante lá, que para poder atrair cliente. Aí, muitas vezes, eu falava com ele assim, o seu restaurante, quando a comida está sendo feita na cozinha, ela toma o restaurante, ela chega a sair para a rua, é um cheiro gostoso que atrai a pessoa, que se a pessoa está passando na rua e quer entrar. Porque se tem essa característica, qualquer outro óleo essencial que você pôr, você vai atrapalhar o seu próprio negócio. Porque o seu negócio tem um cheiro, é a comida, né? Então, E me perdoe te interromper, mas assim, sim, evoca uma memória afetiva imensa, né? Essa coisa de ser gostoso de comida, que te lembra aquela coisa, e da hora de comer, e da fica. necessidade Eu também. conheci, Tá para você com ter fome, ideia, já começa a uma ficar vez com lá em mais Curitiba, fome um chefe de ainda. cozinha italiano. Ele acabou retornando, ele estava uma época morando no Brasil, e eu achei interessante uma coisa que ele me contou. Ele disse que onde ele tinha lá o forno, ele parece que ele tinha algum forno, acho que igual esses de pizza, né, de tijolo. Então, às vezes, ele queria chamar o povo, ele pegava umas folhas de alecrim, né, molhava as folhas com água e jogava lá dentro, ficava batendo, e aí parece que o alecrim ia evaporando, saía lá para fora. Disse que o povo ficava doido começando a chegar lá no restaurante dele. E aí ele tinha uns pães, né, algumas coisas que tinha alecrim também, que aquilo já era a entrada. Então, às vezes, o uso do óleo essencial na cozinha, ele pode ser prejudicial, porque a gente tem que ter essa percepção de que se o lugar já tem um cheiro e você coloca outro, você já mudou a realidade da coisa, a sensação de quem está ali. E a Uma vez gente tem possibilidade também de cheiros, uso de óleos né? essenciais na gastronomia, né? Mas obviamente vai misturar com o cheiro da comida, com outras coisas que estão ali e vai se tornar um cheiro único, né? Na totalidade no final das contas. Então, assim, essa questão de uso, né? Seja em um restaurante ou na cozinha de casa, ela tem que ter esse cuidado, né? Se para você não exagerar e começar a brigar com o cheiro da comida. Quarto é um ambiente onde a gente espera também ter um momento de relaxamento, né, de estar mais tranquilo, né? Então, geralmente os óleos que são mais relaxantes são muito empregados. Acho que talvez em quarto, né, quando as pessoas vão dormir, eu falei da lavanda lá atrás, mas provavelmente é o óleo mais usado pelas pessoas, principalmente da pandemia para cá, por conta do estresse, né, das coisas todas que a gente veio passando. Mas assim, como óleos relaxantes, a gente tem vários, né? Posso citar aqui, por exemplo, a manjerona, a bergamota, a própria laranja e a tangerina são óleos que também promovem relaxamento. Tem óleos que já são mais fortes, mais densos, pesados, que é o caso do vetiver, que é um cheiro de terra, mas é considerado e já foi estudado que tem características ansiolíticas, né? Então, às vezes essas escolhas dos aromas ela também vai um pouco da afinidade da pessoa. Não adianta, Uhum. por exemplo, né, a gente tentar dizer que a pessoa tem que escolher. Ah, vou passar uma receitinha. Você vai usar esse óleo lá no seu quarto. Mas aquele cheiro incomoda ou evoca uma memória, né, uma lembrança lá de trás na vida dela que é ruim. Então aquilo não vai ser muito positivo. Aí a gente vai fazendo, né, uma avaliação. Perfeita essa colocação, porque quando a gente fala sobre cor, a gente vê extremamente a situação de um Sim. contexto universal e depois um contexto pessoal. E esse vai mais, porque o que importa é o resultado para a pessoa. Um não enxerga a mesma cor que o outro. Exatamente. Aliás, nós não temos como saber Sim. isso. E Mesma o, coisa, e até o isso que cheiro é você a mesma colocou, olha coisa, só. né, Fabiano? Já foi descoberto, né, a partir do Prêmio Nobel de 2004, né, do Richard Exer, da Linda Buck, em relação,
em relação aos receptores olfatórios, né? A Prêmio Nobel ali, especificamente tem a ver com a identificação da proteína marcadora olfatória, que a gente tem aqui, né, no bulbo, na região nasal, né, onde tem ali os nervos, né, que vão ter essas proteínas para captar moléculas. Só que aí depois, né, desse prêmio Nobel, foi se dando uma atenção maior, porque a gente tinha uma quantidade de genes muito grandes direcionados a sentir cheiro, e se descobriu que nós temos no nosso corpo um sistema olfatório enorme, é uma rede, é igual você tem aí o sistema endócrino, tem um sistema endocannabinoide, que hoje em dia se fala muito, a gente tem um sistema olfatório com receptores em todas as células. Todas as células sentem cheiro. E o nosso próprio corpo, um órgão produz moléculas aromáticas que se ligam e mandam comunicação para outro órgão, né? A gente tem determinados. Nossos feromônios. E tem também os aromas que vêm de fora, né? Aromas, por exemplo, Uhum. de florestas, de árvores, né? Entre outras coisas, que aquele cheiro, quando a gente vai inalando, aquele vai sendo absorvido e entra na corrente sanguínea. Então também tem uma mensagem do meio ambiente, das árvores, da floresta, de tudo, que afeta, né, o nosso sistema imunológico e o organismo como um todo. Então, a partir de se descobrir que a gente tem esse sistema tão complexo e das importâncias que ele tem, né? Ele é capaz de coordenar, por exemplo, morte celular de tumores, ele é capaz de controlar a pressão sanguínea, ele é capaz, assim, o que já se está descobrindo é uma ponta do iceberg até agora, do que a gente ainda vai descobrir mais à frente, e que vai ser uma revolução na medicina, né? Nesse campo, porque igual a gente está vendo uma revolução de se falar tanto de cannabis e sistema endocannabinoide hoje em dia, essa questão do sistema receptor olfatório do corpo, a gente ainda não sabe nada do que é que precisa se descobrir, né? Tem muita coisa ainda, né? Nossa, assim, só pegando esse gancho do seu raciocínio, em termos científicos, Sim, as nossas descobertas, elas são sempre parciais. Ou seja, nós não chegamos a tocar esse todo, que seria a compreensão total. Nós temos os 5 sentidos básicos, mas considerando-se de uma forma mais ampla 33 até o momento, porque, enfim, todo dia tem uma descoberta nova e que sim. pode E nesse incrementar campo, né, esse relacionado ao conhecimento. olfato, isso ainda é uma coisa que a gente vai ter que enxergar muito crescimento ainda, né, de descobertas. Uma coisa lá atrás, quando a gente estava falando sobre os aromas do ambiente, que assim, ao longo isso já veio antes da pandemia, né, surgiu uma explosão daquela questão do marketing olfativo, né, de que o cheiro da marca está associado, né? Isso, Sim, mas aí aconteceu também, no meio disso, um desespero de é. usar cheiros em tudo, em todos os lugares, e muitas vezes os aromas escolhidos, eles não têm nada a ver com o que a marca, né, o local quer mostrar para quem está ali, né? Porque a gente tem com cada marca um arquétipo associado a essa marca, né? Tem marcas que às vezes tem um arquétipo, tem uma linha de 12 arquétipos, né, na questão do marketing, onde você tem marcas que já tem o arquétipo do sábio, geralmente a Laszlo, por exemplo, que trabalha com cheiros, com óleos essenciais, ervas e muito ensino, ela tem o arquétipo do sábio, né, ou da sábia. A gente tem igual o Disney tinha o arquétipo do mago, que é aquela coisa de encantar, né? Então a gente vai tendo essas características. E se isso não é bem analisado para se correlacionar o cheiro que tem a ver com essa percepção do arquétipo da marca quer passar para a pessoa, você vai ter uma infelicidade de um ambiente super esquisito com aquele cheiro e quem entra ali a coisa não combinar, né? É, é importantíssimo haver essa inteligência da Sim, escolha, uma apropriação adequada, né, Fabiana? Então, exatamente. realmente Aí vai vai ficando criar uma uma coisa um pouco, por exemplo, desconexão e não uma capim-limão, conexão. tem um monte de loja agora que resolveu pôr capim-limão.
Então, às vezes você entra num shopping, tá cheirando capim-limão, já sai, às vezes vai no banheiro, tá cheirando capim-limão. Então já vai virando um problema também, né? Porque perde a caracterização também do próprio odor, né? Quando a coisa começa a ser usada em qualquer lugar. Sim, perfeito, perfeito. E por outro lado, assim, a gente tem muita capacidade de percepção. Você até citou, são 400 receptores, porém nós distinguimos mais de um Sim, a trilhão gente de tem cheiros, 400 genes ativos, correto? mas a quantidade Aí, de receptores que hoje se acredita que nós tenhamos é de número de milhares. Então, mesmo os mesmos genes, eles também decodificariam receptores de milhares. diferentes. O fato é que, até uma coisa lá atrás que a gente estava falando, né, sobre as cores, e às vezes uma pessoa talvez está enxergando, sentindo um cheiro diferente, né, conforme cada indivíduo, é que um estudo que foi realizado com os receptores olfatórios foi feita uma análise de pessoas em estágio com idades diferentes para poder avaliar como que os receptores estavam nessas pessoas, nos órgãos, tecidos, enfim. E aí se observou que conforme a idade, determinados receptores são mais expressos do que outros e mudam. Então, se isso acontece nos órgãos, ocorre no nosso organismo, né, em áreas distintas, é possível que no nosso nariz também mude os receptores que tem. E aí a gente talvez quando é pequeno tenha uma percepção de cheiro X, de um jasmim, quando está já na idade adulta tenha outro, e quando está velho, idoso, tenha outro. Pode ser que isso mude. Igual muda a cor também, né? A gente vê pinturas aí que... Sim, A qual, né, a própria capacidade auditiva. Olha, o Anderson está comentando aqui que muitas vezes essa questão do cheiro em locais, às vezes, pecam porque se coloca o cheiro é, que a pessoa gosta. exatamente. Perfeito. Coloca o Não cheiro do gosto da o pessoa. adequado à E aí a marca. marca, ela tem um arquétipo, um perfil diferente e aí pronto. É uma tendência, muitas vezes, da marca puxar Diferente. até o arquétipo da pessoa que fundou, que criou, quando a marca ela tem um vínculo de personalidade com a pessoa, quando tem uma pessoa que representa. Mas quando a gente tem marcas que não tem indivíduo por trás representando, Uhum. né? Para falar, por exemplo, uma Hering, quem que é que está ali por trás da Hering? Você não sabe. Né? Um McDonald's, né? Hoje em dia, quem são acionistas. Então, essas Não, marcas que não tem um ser humano ali diretamente por trás para a gente associar o arquétipo dele, né, com a marca, aí as coisas funcionam de maneira diferente, né? Mas tem gente que realmente, assim, tem um gosto, criou um negócio X e fica aquela bagunça, fica muito esquisito. não, tudo, eu acho que tudo tem que ser feito com muito critério, com conhecimento, né? O ambiente, ele tem essa característica. Para nós podermos tirar o Sim, melhor dele, nós precisamos saber como interferir em todo, em todos os âmbitos. Você citou, por exemplo, um ambiente com uma cor suave, uma iluminação mais cálida. Perfeito. Iluminação é um item sim. extremamente importante para a nossa saúde e, vamos dizer assim, para o nosso estado emocional. Então, para Sim. tudo a gente precisa vincular ao Não, conhecimento. correto. E E além estar dessa de parte, né, acordo, que a gente entrou correto? muito na casa, né, de cada um, né, vamos dizer, os cômodos que a gente tem ali, mas a gente também tem essa questão do cheiro vinculado, como foi falado da marca, mas a determinadas profissões, né? Qual que é o cheiro que uma pessoa vai imaginar que um consultório de advogado tem, né? Qual que é o cheiro que a gente pode imaginar que um consultório de dentista tem?
Dentista é fácil que a gente vai lembrar de cravo da Índia, né? Eles usam muito eugenol. Mas dá para poder ter outras coisas ali por trás assim, tem certas tendências, né? Um consultório, um escritório de advocacia, ele tem que passar uma sensação de competência, de força, né? De que vai lutar por aquele cliente e vão vencer juntos ali. Então, é um ambiente que normalmente a gente vai pensar em notas amadeiradas, né? Notas mais sérias, né? Que traz essa sensação de força, Não né? sei. De competência, de estabilidade e segurança. E jamais você vai pensar, vai entrar imagina, você entrar no escritório de advogado que você vai contratar para uma coisa seríssima e tá lá um cheiro de mexerica lá dentro, né? Não vai não combina. Então, talvez Não dá. o Não escritório nem seja contratado, né? conceito, não, eu concordo com você, e aí você está tocando num ponto muito importante, que é o aroma como Hum, um marcador somático, que seria, vamos dizer assim, aquele indutor do que eu sim. vou escolher, antes mesmo de eu estar consciente disso, para É porque decisões. Então, o você tocou aroma num pode ser ponto usado como um recurso importantíssimo. Ah, subliminar, eu né? Para você induzir uma predisposição na pessoa que já chega naquele local ou que está diante de você também, né? tenho muitas pesquisas em torno disso, né? Por exemplo, da neurociência, da neuroarquitetura. Você vê que realmente é um elemento muito poderoso. Por isso precisa ser muito bem cuidado, né? Conforme está colocando com exatidão. Até, se me permite, tem uma pergunta que deixaram na caixinha que vem exatamente dentro desse subitem. Quais aromas a serem usados em recepção hospitalar ou consultório? Há Bom, alguma nós estamos falando contraindicação? da entrada ali, da recepção, né? Porque o hospital, a gente poderia pensar em várias possibilidades internas dele, né? De, por exemplo, uma ala de cirurgia ou de algo que precisa de ter, né, uma ação mais antisséptica. Mas quando a gente está falando ali da recepção, eu imagino que dentro de um hospital você tem que ter algo ao mesmo tempo que seja acalentador, não seja um cheiro que irrite, né? Porque tem determinados odores, né? Por exemplo, gerânio é um aroma acalentador, mas o gerânio nem todo mundo gosta de cheiro de rosa, de flor. Vai ter gente que vai chegar lá naquela portaria e vai ficar desesperado para subir para o leito ou fugir de lá, né? Então muitas vezes tem que se buscar aromas que também Entendi. são mais aceitos, né? Às vezes associar, por exemplo, a lavanda ela é sempre uma boa base para um trabalho desse tipo, porque ela diminui a ansiedade, mas às vezes agregar um pouco de um cítrico, né? Por exemplo, uma associação muito legal que a gente pode ter de óleos que a gente, quando a gente quer que tenha um efeito calmante, que a recepção ela tem que trazer isso para a pessoa que chega lá. Primeiro, que se há um atraso, ele tem que reduzir a ansiedade para aguentar esperar. E segundo, que às vezes a pessoa chega, se ainda é um hospital, ela já vai, às vezes ela chega em estado de desespero, né? Tem alguma coisa acontecendo. Então, Pode dois óleos que a gente pode fazer uma associação estar. que nós temos um resultado final muito bom é utilizar a lavanda combinada com a candeia. A lavanda, ela já foi estudada a nível de atuação em receptores, né, do sistema nervoso, né, e a atuação dela sobre neurotransmissores, e se descobriu que a lavanda ela atua sedando e acalmando através de receptores de serotonina. Ela não atua no GABA, que é considerado, né, um neurotransmissor calmante e relaxante. Já a candeia, que é rica em alfa-bisabolol, o alfa-bisabolol da candeia atua em receptor GABA, né? Então são vias diferentes, mas que quando estão juntas elas podem ser muito complementares, porque você está atuando em dois caminhos diferentes dentro do cérebro, né? Então muitas vezes quando a gente fala em ter conhecimento para talvez definir algo,
o conhecimento ele envolve exatamente esse tipo de coisa. Não é aquela abrir um livro lá e fulano de tal manda pôr esse óleo, manda pôr aquele tudo e simplesmente você segue lá a receita do livro da bruxa. Não, aí você cria isso com mais Receita técnica, com mais de bolo, conhecimento para poder ter uma efetividade maior. perfeito. A Belle colocou uma coisa bem interessante. Ela está colocando assim, Belle Amaral. E quem trabalha nesses locais é exposto o tempo todo. Porque, na Sim. realidade, nós temos aí vários públicos. Vai como paciente Hum. ou visitante, no caso do hospital, que foi o último assunto, e aquele que trabalha. Então, qual que é o tempo que disposição, o que significa Então, isso, por exemplo, para quem essa está mais pergunta é uma fixo lá? pergunta Que muito assim difícil até de trazer uma definição assim, é isso e pronto. Ela é uma pauta também muito discutida até dentro do próprio meio da aromaterapia, porque, por exemplo, tem pessoas que atendem, às vezes trabalham com massagem, né, e atendem pacientes o dia inteiro, e o dia inteiro está usando óleo essencial, inalando óleo essencial, de segunda a sexta e às vezes até o fim de semana. E a gente nota que essas pessoas que têm esse, né, padrão de trabalhar e tudo, assim, com muitos raros casos que tem alguma situação, né, talvez do desenvolvimento de uma alergia a longo prazo, alguma coisa muito pontual. Tirando esses casos, a gente não tem uma disseminação de quantidade enorme de pessoas passando mal, tendo problemas, porque estão usando óleos essenciais, inalando durante o dia, na prática ali do consultório, que às vezes, muitas vezes, o consultório também está com difusor, né? Isso não é observado, não tem relatos em massa desse tipo de situação acontecendo. E eu acredito que, assim, nessa quantidade que a gente inale pelo ar, mesmo que haja uma continuidade um pouco mais frequente, pegando até esse exemplo bem prático do consultório, né, do aromaterapeuta massagista, porque acho que ali é muito mais do que a gente falar da recepção do hospital, né? Então, a gente nota que essas pessoas, elas não têm esses problemas que a gente pensaria no médio e longo prazo, pelo menos não tem assim, artigos publicados, coisas assim demonstrando problemas graves surgindo. Há uma tendência a se notar que os aromas possam talvez ter um papel até muito importante para essas pessoas, porque aumenta o sistema imunológico, interfere na questão, né, do estado emocional da pessoa, porque o terapeuta ele precisa estar bem para poder cuidar do paciente, né? Então eu acredito que a coisa ela funciona um pouco dentro desses aspectos, né? Porque principalmente o sistema imunológico é algo que os óleos essenciais atuam de uma maneira muito intensa. Então dentro voltando lá à recepção do hospital, muitas vezes são ambientes grandes, né? Então a quantidade de cheiro que sai de um difusor ali naquele local e que está disperso no ar é muito pouco para ser insuficiente num volume de causar um excesso no organismo. A gente pensaria nisso se a gente estivesse falando de uma destilaria que acabou de extrair e aí de repente caiu lá um tonel com sei lá, 20 litros daquele óleo e a pessoa está tentando limpar, inalando, tem caso disso relatado, e da pessoa ter que ser hospitalizada porque inalou tanto do óleo que realmente passou mal. Mas é uma situação bem específica, né? Não é um difusorzinho que você colocou 6 gotas e está ali dentro de um lugar grande, boa parte do óleo sai pela porta, pela janela, não fica ali dentro o tempo inteiro, né? E o nosso próprio organismo, ele tem uma capacidade metabólica, quando está saudável, né? Rápida para poder decompor esses compostos. Assim como nós temos capacidade metabólica para digerir compostos mais densos, né? Como os alimentos, né? Que já são mais pesados, que vêm pelo intestino. Então, a gente já tem rotas para poder processar isso. E, da mesma forma, também, como a gente tem receptores, que essas moléculas de fora de uma árvore, de uma planta, entram lá dentro do nosso corpo e se ligam nesses receptores, estimulando algum processo, eu entendo que ao o corpo já criar esse receptor, ele também cria, ele tem uma engenharia de inteligência por ter feito aquilo, para saber lidar com aquela molécula que chega até ele, né?
Mas assim, eu estou dando exemplos e, né, possibilidades porque ainda é um assunto muito Perfeito. discutido, até que ponto que faz bem ou faz mal. Há divergências, tá, obviamente, dentro desse assunto. O que eu estou trazendo aqui é um pouco também dentro do meu ponto de vista, quando a gente tenta questionar e analisar a coisa, acho que no momento, no lugar que mais tem essa exposição, que é o consultório do aromaterapeuta massagista. Perfeito, perfeito. E eu acredito, como você assim muito bem colocou, que além de Tá. tudo, nós temos uma capacidade cúbica de ar que tem uma circulação, não estando fechado, Uhum. você tem alguma renovação por frestas ou por sistema de Sim. ventilação. Em das Em contas, muitos aquilo é lugares muito ainda tem dinâmico. ar-condicionado, que o ar está E entrando e reciclando o tempo correto. todo, Então, né? Muitas percepções. perfeito. Então, nesse aspecto, eu acredito Não, que nós eu acho tenhamos que é mais isso algum mesmo. detalhe, Fabiano, para colocar sobre isso. Eu preciso te trazer mais, porque eu estou olhando aqui o nosso tempo. Nós precisamos marcar outro bate-papo desse, porque tem muita coisa e eu não sei se vai dar tempo de fazer todas as perguntas. Mas olha só, a aromaterapia pode também ser feita com É velas e considerado também incenso? uma forma de aromaterapia, né? Até porque a gente tem aí um histórico de uso de incensos lá da época dos egípcios, né? Da China antiga, na Índia também. E o incenso ele tem sim um efeito, né, psicológico no ser humano, principalmente dentro da igreja, quando você está ali naquele momento de oração. Mas o que é que acontece? A gente tem quando surge o mercado de essências sintéticas, né, de moléculas sintéticas sendo produzidas, elas começam a tomar o lugar das substâncias, né, naturais, porque são recursos mais baratos para poder tornar um incenso popular. Então, praticamente, eu acho que assim, tirando umas ou outras pessoas até que eu conheço no Brasil que ainda fazem um incenso, né, mais natural, as marcas tradicionais assim que a gente acha, todas são 99% ou 100% delas mesmo são essências sintéticas. E aí a gente entra na seguinte questão: não significa que por ser sintético não vai ter efeito terapêutico, tá? Até quando a gente fala em receptor olfatório, já foi descoberto que tem moléculas aromáticas de alguns compostos sintéticos que são usados na perfumaria que se ligam a receptores e têm efeito de fazer crescer fio de cabelo, de regenerar a pele, de ter funções assim espetaculares. Né? Então, quando a gente tem esse conhecimento, né, e cria uma molécula, e essa molécula pode ser um composto bioativo que não vai fazer mal, mas vai fazer bem, isso é ótimo, né? A gente está pondo nossa inteligência para funcionar. Não é igual a gente faz, cria um celular, igual nós estamos falando aqui, a internet, a gente também pode criar, igual um medicamento também, criar uma molécula aromática com funções. Mas o problema é que essas misturas a gente não sabe o que que tem. Então, muitas vezes a pessoa pode ir inalando talvez ter um pouco de bem-estar, mas por outro lado, dizer que vai ter uma função de tratar, de medicinal, não. E as velas é a mesma coisa. A gente tem muita vela com coisas sintéticas e fica, principalmente as importadas da China, né? São cheirosas para você pôr no ambiente, mas ali a gente já não pode muito dizer que é uma aromaterapia, porque não tem um processo terapêutico acontecendo diretamente. A gente às vezes nem sabe o que, que tem ali, né? Sim. No fim das contas, uma regra boa seria Sim. pensar Por exemplo, a sempre em vela. Se a compostos pessoa mais comprar uma vela naturais. sem cheiro, quando o fogo já derrete, abre aquele halozinho perto da chama, que fica a parafina líquida, você vai lá e pinga o óleo essencial naquele lugar, que ele já se mistura com aquela parafina e vai soltando o cheiro. Né? Então você não precisaria de ter uma vela que foi feita com um produto, que às vezes você nem sabe o que está dentro dessa parafina. É, Uma você vela neutra, acende, onde você aplica espera dar que aquele você deseja. traguinho debaixo da chama de parafina líquida. Quando der, Ela, coisa de alguns minutos, aí você vai e pinga lá duas, três gotinhas de óleo essencial, e já, com o próprio calor já vai misturando e vai subindo. Você vai perceber que o cheiro fica muito bom. dica boa, perfeito.
Bom, maravilha. Qual a quantidade em volume para cada ambiente que se deve usar? Eu acho que essa pergunta, de certo modo, até já foi um pouco respondida. Por exemplo, um ambiente de 10 metros Sim. quadrados, então quanto usaria de essência, né, de óleo Tá. essencial, e quanto Os tempo é difusores, possível né, ou eles têm também uma pode? quantidade Então, limitada de água e normalmente dentro daquele tempo eles já evaporam com o óleo essencial. Costuma durar em torno aí de 1h30, 2 horas, em média. Alguns até duram um pouco mais. E a quantidade de óleo essencial para ambientes menores, assim, de 10 metros quadrados, costuma ficar em torno de 5, 6, até 8 gotas. Quando o ambiente já é um pouco maior, aí a gente vai aumentar essa quantidade, às vezes chegando a 10, às vezes até 12 gotas. Mas tem um aspecto aí muito importante que tem que ser levado em consideração, que essa quantidade de gotas ela desaparece, né, como regra, que é a intensidade que o cheiro tem. Então, veja uhum, bem, uma copaíba, ela tem um cheiro muito suave, muito fraco. Se eu colocar 5 gotas de copaíba, dependendo do tamanho do ambiente, não vai dar cheiro nenhum. Aí, às vezes, para eu começar a sentir, eu vou ter que pôr 10, 15 gotas. Já se eu nenhum. pegar um ilang-ilang e, teoricamente, teria que pôr 10 gotas e eu colocar realmente as 10 e não diminuir, às vezes o cheiro do ilang-ilang vai ficar tão forte no lugar, que é uma flor, né? Que vai ficar insuportável. Vão ter pessoas que vão ter dor de cabeça, vão querer sair de lá. Então, essa regra ela tem que ser maleável, conforme a intensidade do aroma, para você não causar um transtorno. Ou seja, dependendo do aroma, se cria Sim, essa é aquela dosagem questão. Você vai e faz o na base de teste um a bom primeira vez senso e vê como é também. que foi, né? Tem que ser um teste que vai trazer bem-estar, vai trazer uma sensação agradável para quem está ali. Se o teste não deu certo, vai diminuir, né? Vai alterar essa porcentagem. Uhum. Se já deu certinho aquilo ali, mantenha, né? Porque no momento em que começa a incomodar é porque a coisa não está legal. Né? Acho que esse aí é a nossa balança para poder medir se a coisa está legal ou não está. Perfeitamente. Tem mais uma pergunta. Quanto tempo, depois de terminada, uma difusão de óleo essencial dura no ambiente? Então, os efeitos terapêuticos, mesmo ficando aquele aroma sutil, quanto tempo ela vai durar no ambiente, como, O vamos dizer cheiro assim, como disperso no uma ambiente, terapia aromática? enquanto você entrar naquele local e ainda tiver o odor, tem moléculas aromáticas dispersas lá no local que estão influenciando. No momento em que já não tem mais aquele cheiro, é porque elas já saíram pelas frestas, pela porta, pela janela, ou as pessoas já inalaram mesmo, já foi incorporado no organismo. Mas dentro desse aspecto aí tem quando a gente fala do efeito na pessoa, né, que participou daquela inalação, eu vou contar uma pesquisa científica duas na verdade, que uma é sequencial à outra e que eu acho que foram as duas pesquisas mais importantes que a gente tem aí realizada na última década, que é a seguinte: um grupo de japoneses, né, numa universidade, eles resolveram observar como que o banho da floresta, né, que já tem até esse nome, né, você ir para a floresta, caminhar e receber ali aquele bem-estar, aquele banho das árvores, de tudo, né, que é tem um fator energético, tem as cores, tem o cheiro, tem o sol, tem várias coisas ali se somando, né? E aí, sim, aí eles pegavam as pessoas, a É pessoa um coletava saliva, ecossistema. urina, via todos os marcadores de estresse de uma unidade antes e observava depois que a pessoa saía da floresta, coletava de novo. Né? Então, esse banho de floresta podia ser uma tarde, podia ser uma manhã, ou às vezes o dia inteiro caminhando ali. E todas as pessoas, depois de receberem esse banho de floresta, o cortisol caía muito, né? Que é o hormônio de estresse, tinha níveis de defensinas, que são substâncias produzidas pelos macrófagos, né, pelo sistema imunológico, para destruir tumores e bactérias. Elas aumentam depois que você vai para lá.
atividade dos natural killers, né, que são linfócitos aí de linha de frente de ataque, também aumenta a resposta deles. E aí, a partir disso, eles também queriam alguma coisa mais física para poder provar aquilo, porque fica muito abstrato dizer que a cor verde da árvore, disso, daquilo. Mas eu até acredito que eles tivessem, eu não vi estudo depois com isso, mas talvez estivessem até dispostos a analisar outras coisas. Mas a primeira intuição que eles tiveram é que o cheiro do ambiente, das árvores, do óleo essencial que está dentro do ar da floresta, tinha um fator, dentro do contexto todo, era um fator mais importante. Então, para poder comprovar isso, o que, que eles fizeram? Num segundo estudo, eles pegaram essas pessoas, levaram elas para aliás, elas não iam mais na floresta, elas ficavam na cidade. Trabalhavam normalmente, de noite elas iam para o quarto de um hotel dormir lá. E aí os cientistas eles tinham coletado as plantas lá, as árvores, né, ciprestes, finoques que tinha na floresta, e destilado o óleo essencial delas, e tinha então o óleo essencial com cheiro da floresta, das principais árvores. Então esse cheiro ele era colocado no difusor à noite na cama durante uma semana, todos os dias, para essas pessoas inalarem, né? Então ficava ali, ela dormia para poder ter um controle de que ela realmente estava inalando, que era aquela dosagem X para eles avaliarem. E aí, obviamente, as pessoas, né, no início do estudo estavam lá com cortisol lá em cima, estressado, sistema imunológico desbalanceado, etc. E ao final daquela semana, mesmo tendo o estresse do dia inteiro de trabalho, só por elas terem inalado num difusor, o equivalente, vamos dizer, umas 10 gotinhas num difusor do ambiente, foi o suficiente para causar o mesmo efeito que aconteceu com as pessoas quando elas foram na floresta caminhar. Né? Todos os marcadores de estresse caíram, do sistema imunológico subiram e foi evidenciado isso. Agora, o mais interessante aí, indo no ponto da pergunta, quanto tempo esse efeito dura no ser humano? Eles também trouxeram essa informação. A partir do momento em que você tem esse contato, né, com o cheiro, vamos supor, à noite ou durante o dia na floresta, e depois você é afastado desse contato, eles perceberam que o efeito ele perdura por quase uma semana. Ele vai declinando gradualmente, né, a partir dos dias, mas o efeito de estímulo inicial, por exemplo, sobre o sistema imunológico, ele perdura por mais ou menos quase uma semana. Óbvio que isso vai ter uma diminuição gradativa. E se é feito com uma continuidade, né, de frequência inicial, como foi feito uma semana, você tem esse efeito mais demorado, Sim. mais bem incorporado na pessoa. Ele funcionaria de uma maneira melhor, porque às vezes você precisa de alguns dias para poder atingir o pico máximo de resultado, né? Você não vai atingir esse pico máximo de resultado de um óleo, por exemplo, ansiolítico, só com uma vez que você usou. Então você tem que ter uma continuidade. Às vezes vai ser 10 dias de uso, mas quando você atinge, ele, mesmo se você não tiver mais contato, ele tende a manter por um período aí que vai até uma semana, né, o efeito que foi desencadeado. Então, é mais ou menos por aí essa questão do efeito, né, que vai ter nas pessoas daquele local, de quem chega, inala um pouquinho e sai de lá com aquela lembrança. Eu havia lido essa pesquisa, a primeira parte, eu já achei fabulosa. Paralelamente, também teve uma pesquisa na Suíça, mas já com parte verde. Então, vamos dizer assim, a gente está lidando aí com coisas semelhantes, porque no fim da natureza, isso reforça muito o conhecimento do design biofílico, onde as pessoas melhoraram o humor, elas ficaram submetidas no ambiente de trabalho a uma parede verde pequena, nem uma coisa tão considerável, tipo, não me lembro a exata metragem, mas tipo 3 metros quadrados, numa sala grande. Elas tiveram melhoria do humor, melhoria da disposição, fizeram uma avaliação da biota da pele, e a pele melhorou enormemente nas suas defesas, sistema Sim. imunológico. Eu É falo, uma coisa gente, simples, a gente né? É uma precisa pintura aproveitar dessas dentro do coisas, local. né? Isso, coisa
simples. Exato! E, de certa forma, eu acho que são convites para que Sim, nós vivamos melhor, com qualidade, né, Fabiano? Porque eu acho que assim, ambiente interno é uma realidade na nossa vida. Nós precisamos saber lidar com os elementos e às vezes são coisas muito simples. É o que eu converso muito com o pessoal que eu me relaciono no meu perfil, dizendo: olha, às vezes pequenas mudanças, enormes resultados. sim, Às faz vezes uma a troca diferença de uma grande. lâmpada no quarto vai fazer, enfim, uma cor, aí o aroma. Então, eu acredito que essa nossa oportunidade de bate-papo aqui com tanta gente bacana que nos acompanha e que nos acompanhou até o momento. Até tem uma pergunta que eu peço perdão, eu não sei agora quem fez, mas a pergunta foi: no jogo rápido, jurema branca no difusor pode Sim, gerar um efeito porque positivo como banho de o componente floresta? majoritário da jurema é o alfa-pineno. E esse é o componente majoritário que tem dentro do ar da floresta também, principalmente se é uma floresta de clima temperado. Mas é excelente falar com especialistas. Muito bom. Fabiane, que oportunidade maravilhosa que você criou aí para falar com as pessoas que queriam nos ouvir, né? Que queriam especialmente te ouvir, porque eu acho que assim é muito importante a gente poder compartilhar conhecimento, né? Eu sou muito assim dedicada a fazer isso, porque eu acho que o dever nosso como Sim. seres humanos é compartilhar o que traz bem, né? O que traz bem-estar. Então, olha, você abrilhantou esse momento aqui, essa horinha. Nós precisamos, eu já vou fazer o convite aqui em público para você, para você já me dar assim um ok, que a gente pode fazer um outro bate-papo, porque esse assunto, ele tem uma riqueza e ele tem uma efetividade como resultado na vida das pessoas, a gente pode perceber isso. E assim, sendo lidado de uma maneira séria, como você lida, né? Real, orientando, eu acho que, sabe, ajuda muita gente, né? Ah, tem uma perguntinha aqui, deixa eu aproveitar mais, olha. Qual aroma é bom para o Alecrim cérebro, é um memória? óleo muito usado para isso. Tem alguns? Né? Eu acho que assim, de todos o mais completo, né, para esse tipo de utilização é o alecrim. Porque no caso, a gente, muitas vezes, para a memória, né, a gente precisa de um efeito de inibição da acetilcolinesterase, que é a enzima que quebra a acetilcolina, que inclusive é um problema em quem tem o Alzheimer, né? Então, você precisa de aumentar a acetilcolina para o cérebro ficar mais ligado e mais ágil, né, na parte cognitiva. E o alecrim tem os pinenos, tanto o alfa quanto o beta, são inibidores da acetilcolinesterase. O cineol, que é o eucaliptol que o alecrim também tem, é inibidor dessa enzima. Então, ele tem um combo ali de substâncias que consegue atuar promovendo esse aumento de acetilcolina no cérebro, melhorando a parte cognitiva. Perfeito, perfeito aí. Por isso que a gente precisa conversar mais. Aliás, isso me lembrou uma coisa. Você tem Hum, um livro bárbaro agora, falando sobre Ayurveda. Acabou de publicar, correto? Ele é lançamento. E eu te falo assim, eu sigo muito a Ayurveda já há muito tempo, até por causa do Feng Shui e do sim. Vastu Shastra. É um conhecimento fantástico. E tem muito a se aprender. Essa questão do Esse alecrim me livro, trouxe isso à para nós, está mente. sendo assim, um livro, uma realização, porque é um livro que foi publicado há bastante tempo, foi na década de 90, na verdade. A gente até pensa assim, um livro velho, né? Mas como conhecimento da Ayurveda é um conhecimento ancestral, milenar, ele é tão novo hoje quanto era nos anos 90.
né? As informações da aromaterapia que tem ali dentro, que é da forma como a autora aborda, também é muito parecida com o momento atual também, né? Então, foi um livro assim que quando eu tive em mãos, porque eu comprei vários livros sobre Ayurveda e óleos essenciais, e a maior parte são livros péssimos, né? Esse realmente é o melhor Uhum, livro que já foi escrito no mundo, né? E a gente está assim, uhum. tem uma repercussão das pessoas que têm adquirido, elas estão assim encantadas. O trabalho dela, da autora, realmente ficou muito legal. Maravilha, Obrigado. Vamos lá. que bacana. Parabéns. Tem uma pergunta, vou aproveitar mais um pouquinho, olha. Se quem tem hipertensão Também é ou uma pressão pergunta alta pode polêmica, usar alecrim. porque, primeiro, o alecrim ele tem quimiotipos diferentes, né? Que são os chamados de raças químicas, que por conta de um fator genético, às vezes a planta produz mais cânfora, menos Uhum. cânfora, mais cineol, menos cineol, e assim vai mudando. Então, ela é uma planta quimiotipada. A princípio, na aromaterapia, se considera que a cânfora seja tenha um impacto de aumentar, né, a pressão, causando hipertensão. Por outro lado, tem estudos contrastando isso, mostrando que inalação de alecrim diminuiu a pressão, né? A gente pode talvez ter um entendimento que isso possa estar relacionado a uma redução do estresse, da ansiedade, porque há pesquisas demonstrando que o alecrim, o aroma dele no cérebro tem um efeito anti-estresse. Pode ser que isso seja o fator que explique, né, esse impacto ou não. Então, é muito assim ainda discutido. Por segurança, a maior parte dos aromaterapeutas prefere evitar, principalmente o alecrim, que tem muita cânfora, né, que é o quimiotipo cânfora do alecrim. E às vezes, quando é o caso de indicar, né, ser usado um alecrim, de ser usado o que tem mais cineol, por conta dele ter menos carga de cânfora e ser mais seguro nesse sentido. Muito Já está encaminhando. bem respondido. Já tá encaminhado. Muitíssimo obrigada, viu, de coração, você ter dividido aí esses conhecimentos e Ana, preciosos. já tá E confirmado, a gente só marca vamos depois do dia, aguardar a tá? próxima live. E assim, eu gostei muito de te conhecer, ver o seu Muito trabalho, né? Eu acho que obrigada. assim, essa pauta da biofilia ligada à arquitetura, ao meio ambiente, ela hoje tem uma importância imensa na humanidade, porque a gente tem aí trabalhos mostrando, né, que a grande parte, né, dos desequilíbrios, né, mentais do ser humano, né, dos problemas das doenças mentais, que engloba desde da depressão a outros distúrbios até mais graves, psiquiátricos, a marginalidade e a agressividade humana, né, a falta de empatia humana para com o próximo, para com os animais, tudo isso agrava e é piorado quando não se tem contato com a mãe natureza, quando não se tem contato com plantas, quando não se tem contato com, não se está dentro de um ambiente, às vezes, onde você tem essa conexão, né? Então, ver esse trabalho, né, acontecendo, né, dessa consciência de que as pessoas precisam, né, despertar para esse entendimento da biofilia, né, que é esse nosso contato com a mãe natureza, hoje eu enxergo como algo assim de urgência mesmo para a humanidade, porque a gente não vai conseguir mudar a nossa sociedade, né, humana, né, o estado, né, de desequilíbrio que o ser humano no mundo inteiro, né, a gente encontra e se encontra, se a gente não buscar as nossas origens, que é na natureza, para buscar esse equilíbrio, né? Então, crianças, principalmente, é muito importante a criança ter contato com planta, com animais, porque isso vai despertando sensibilidade, vai despertando mais amor, vai se tornando um ser humano melhor depois, né? E esse padrão de vida muito frio, né? Muito computador, jogo, casa fechada, sem ter aquela tudo muito sintético, sai de casa, vai para o shopping, essa falta, né, desse contato com a mãe natureza, realmente eu acho que é um dos fatores mais preponderantes para o desequilíbrio todo que a gente está passando no mundo, né? Fica árida e nós temos uma ligação inata com a Exatamente. natureza. Nós precisamos colocar Mas é isso na isso. nossa rotina. Eu que agradeço. Muitíssimo obrigada. Olha, valeu. Boa noite, Maite. Boa noite a Uma todos. E boa até o nosso noite. Uma próximo boa encontro. noite a todos. Se Deus quiser.